Assim nos diz a palavra do Senhor. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu, e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os teus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu te louvo e eu te bendigo por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar. Pai, que esta palavra produza em nós o fruto do teu Espírito. Que esta palavra produza em nós, ó Pai, a tua vontade. Venha sobre a tua igreja. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, o tema da mensagem nesta noite é a casa de Zaqueu. Meus irmãos, todos nós aqui, em algum momento, já ouvimos falar de Zaqueu. Em algum momento da nossa vida, nós já ouvimos a canção Como Zaqueu. Foi uma das canções mais tocadas no mundo todo, porque muitas pessoas cantaram essa canção. Mas hoje, eu quero te convidar para você ter um olhar da casa, para você ter um olhar de dentro daquela casa. Aquele homem, Zaqueu, pelo que os historiadores falam, os estudiosos dizem, ele era chefe dos publicanos, ele era um homem que tinha uma patente alta, ele era uma pessoa, um encarregado, se fosse nos dias de hoje, um supervisor, alguém que tinha uma entrada e uma saída fácil em todos os lugares. Os cobradores de impostos, eles eram pessoas que eles recebiam dinheiro, que era o valor dos impostos, separavam uma parte ficava com eles e a outra parte eles entregavam para os romanos, para o governo romano. Dentro desta visão, ele retirava a mais. Então ele cobrava mais para ter mais. E vocês vejam que ele usa a frase defraudado. Se alguma coisa eu tenho defraudado, se eu tenho cobrado a mais, se eu tenho ficado com aquilo que não é meu. E normalmente essas pessoas ficavam com aquilo que não era delas. E eles eram mal vistos. Porque quando você olhasse para um publicano, você ia dizer assim, ó, está aí um homem que é ladrão, está aí um homem que desvia o meu dinheiro, está aí um homem que rouba. Então, ele não era bem visto, ele não era bem aceito no meio aonde ele entrava. Tanto é que quando as pessoas queriam criticar Jesus, eles diziam assim, olha, ele come com publicanos e pecadores, porque eles associavam diretamente os publicanos a pecado. Se você visse um publicano, você ia dizer, é um pecador, é uma pessoa que faz coisa errada, porque era um contexto social. Então esse homem, na casa dele, ele era aquela pessoa que ele trazia sustento para sua casa, ele era um pai, ele era um irmão, ele era um filho, só que a vida dele não estava completa, porque ele ainda não tinha tido um encontro com Jesus Cristo. A vida de uma pessoa, ela só vai ficar completa, ela só vai ficar plena quando Jesus entrar na casa dela, quando Jesus entrar na vida dela. Glória a Deus.
Na Bíblia, meus irmãos, nós vamos encontrar 3 conceitos de casa, de Gênesis e Apocalipse. Você vai encontrar o conceito casa, templo de Deus, casa de oração, como nós já lemos para vocês. Vocês vão encontrar o conceito casa, lar, que é onde as pessoas moravam. E você vai encontrar o conceito casa, corpo, como o templo do Espírito Santo. Aqui nós estamos falando literalmente do lar. Aqui nós estamos falando da casa, o lugar onde Zaqueu morava com toda a sua família. Não sabemos quantos membros tinha a família de Zaqueu, mas nós sabemos que Zaqueu, ele era um homem de família. Nós sabemos que ele era um homem de família porque o Senhor Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. Então a salvação que Jesus vai entregar para Zaqueu, ela vai se estender para toda a sua família. Então aquilo que você recebe de Deus aqui na presença de Jesus, você leva para toda a sua família, você leva para toda a sua casa. Porque esse é o plano de Deus, é o propósito de Deus. Irmãos, quando Zaqueu, na sua vida cotidiana, no seu dia a dia, ele ouviu falar de Jesus, talvez ele pensou como eu e você: um dia eu vou conhecer esse homem, um dia eu vou chegar perto desse homem, um dia eu vou me aproximar dele, um dia eu vou ter uma oportunidade de estar com ele. E aqui, irmãos, apareceu a oportunidade. Hoje é a oportunidade de nós estarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus falou: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou eu no meio deles. Jesus está no meio de nós. E é aqui, irmãos, que mora o grande segredo. A oportunidade de Zaqueu chegou. E quando essa oportunidade chegou, ele disse: agora eu vou sair de dentro da minha casa e eu vou encontrar Jesus. Eu vou sair de dentro da minha casa e eu vou me aproximar de Jesus. Eu vou dar um jeito, mas hoje eu estou sabendo que ele está por aqui e eu vou ter um encontro com ele. Nem que seja para eu ver ele de longe, mas eu quero estar com ele. Irmãos, se nós tivermos a intenção de estar com Jesus, você pode chegar aqui, ter um pastor pregando, você pode chegar aqui, ter uma criança pregando, você pode chegar aqui, ter uma pessoa de 90 anos pregando, porque não importa a idade, você vai saber: eu sei que Jesus está aqui, eu sei que a palavra vem na minha direção, eu sei que ele está recebendo o meu louvor, porque eu já tive a informação que ele está aqui. Irmãos, essa informação, ela estava forte em Zaqueu. Ele sabia que Jesus estava ali, ele sabia que Jesus estava perto. E aí, irmãos, é que muda tudo, porque você precisa ter a convicção de que Jesus, ele foi morto, foi crucificado, desceu à sepultura, mas ao 3º dia Jesus ressuscitou. Então ele está vivo. Irmãos, as pessoas, elas relacionam Jesus a este livro. Hoje tem muitas capas, tem capa rosa, capa marrom, capa branca, capa de toda cor. Mas a gente relacionava no passado ao livro preto. Muitas pessoas olhavam para a Bíblia, porque a maioria das Bíblias sempre eram impressas e a capa sempre era preta. Então as pessoas relacionavam a Jesus ao livro preto. Só que veja bem, se nós botarmos fogo nesse livro e ele sumir, não tiver mais a palavra, se você apagar no seu celular a Bíblia, se apagarem a Bíblia da internet, a Bíblia ainda vai continuar existindo, porque a palavra, diz a Bíblia, que é o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Então hoje eu estou apresentando para vocês, não são as letras que foram impressas numa folha, eu estou apresentando para vocês uma pessoa. A palavra de Deus é o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus está vivo. Então é esta convicção que nos move, é esta convicção que nos leva adiante, é esta convicção que nos traz aqui. Eu só estou aqui porque Jesus está aqui. Não tem outro motivo, não tem outra razão, não tem outro propósito, não tem outra direção para a minha vida. Abraça essa direção. Zaqueu, ele nos ensina muito, porque veja bem, muitas pessoas, e agora nós estamos voltando com esses eventos, e nós estamos aqui, olha só, irmãos, não precisa ter medo não,
Nós estamos aqui neste evento, era um morcego, tá? Só para vocês saberem. Vocês já viram o morcego? Quem nunca viu, viu agora. Alguém já tinha visto antes um morcego? Já, né? Então, todo mundo já viu, então não é novidade. Você viu, ele só deu uma volta aqui dentro e saiu. Porque é assim, né? Não precisa ter medo. O que eu quero mostrar para vocês, meus irmãos? Que o que nós temos que aprender com Zaqueu é que ele tinha uma convicção. Nesses tempos que nós estamos vivendo agora, que abriu de novo essas possibilidades, nós temos aí diversas personalidades aparecendo. Nós temos tanto no mundo secular, quanto no mundo religioso, pessoas que estão por aí. E aí, quando surgem essas oportunidades, as pessoas dizem: eu vou lá porque o fulano vai estar lá. Olha, eu vou lá porque a fulana vai estar lá. E às vezes, onde tem uma pessoa famosa, normalmente tem uma grande aglomeração de pessoas. Irmãos, só que ali Jesus também estava cercado de muita gente. Porque Jesus, ele tinha uma fama naquela época. Ele era muito conhecido. Zaqueu era só mais um que queria estar com Cristo. Zaqueu era só mais um que queria estar na presença de Deus, na visão dele. Ele estava no meio daquele povo e ele falou: eu não estou conseguindo enxergá-lo. Zaqueu era de baixa estatura. A multidão estava tomando aquele espaço e ele não conseguia vê-lo. E o que Zaqueu pensou? Eu vou dar um jeito, mas eu quero pelo menos olhar para ele. Eu quero pelo menos vê-lo. A intenção de Zaqueu é a nossa, de estar na presença do Senhor Jesus. Só que ele não sabia. A visão de Zaqueu não sabia. Mas Jesus, ele já estava sabendo que Zaqueu estava à procura dele. Porque o Senhor, embora não pareça para nós, ele já sabe de todas as coisas. Ele conhece a intenção do nosso coração. Ele conhece a intenção da nossa mente. Ele sabe aquilo que nós estamos buscando. E Zaqueu, ele teve uma ideia. Como eu não estou conseguindo ver Jesus, eu vou subir. Então ele subiu naquela figueira. Ele subiu naquela árvore e ele ficou olhando. E ele falou: eu sei que ele vai passar aqui. Então eu estou olhando para ver. A hora que ele passar, eu dou uma olhadinha nele, desço e volto para minha casa, volto para a coletoria de impostos, volto para o meu dia a dia, a minha vida vai voltar a ser como era antes. Isso era o pensamento, eu acredito, de Zaqueu, porque Zaqueu só queria ver quem era Jesus. Ele ouviu falar, mas ele queria ver, ele queria ter uma experiência. Só que quando Jesus se aproxima daquela árvore, Jesus para, olha para cima e chama Zaqueu pelo nome. Ele ainda não tinha tido um encontro com Jesus, mas Jesus já tinha tido um encontro com ele. É isso que você precisa compreender, irmão. A obra de Deus na tua vida, ela não aconteceu só no dia que você entregou sua vida para o Senhor. A obra de Deus na tua vida, ela começou lá na eternidade, porque nós viemos de Deus e nós voltaremos para Deus. Então nós estamos aqui hoje achando que estamos encontrando Jesus, mas na verdade é Jesus que está nos encontrando, é Jesus que está nos trazendo, é Jesus que está nos chamando, é Jesus que está fazendo a obra na nossa vida. Eu estou aqui para te dizer que você é um escolhido de Deus, irmão. Eu estou aqui para te dizer, irmã, que você é uma escolhida de Deus para cumprir um projeto de Deus, um propósito de Deus para dar testemunho do Evangelho da Graça. Para você hoje tem que ter a consciência de que o Senhor já te escolheu, Ele já te viu, Ele sabe quem é você. Quando Jesus olha e chama: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Irmãos, é como se você ouvisse o seu nome na boca de um desconhecido, uma pessoa que você não sabe quem ela é, próxima. Porque como que ele sabe meu nome? A pergunta seria essa: como que ela sabe o meu nome se ela nunca me viu, se ele nunca me viu? Porque naquele momento, irmãos, nós precisamos compreender que a obra de Deus estava encontrando
o resultado para o qual o Senhor estava passando naquela cidade. Irmão, quando eu te vejo na presença de Deus, eu entendo que a obra de Deus está encontrando propósito, ela está encontrando resultado, porque esta obra que Deus tem feito na sua vida, ela não vem de homens, ela vem do céu, ela vem da eternidade, ela vem da glória de Deus, ela vem do Senhor. Todos nós somos ovelhas do Senhor, todos nós estamos na presença do Senhor, todos nós queremos servir ao Senhor, e de repente Zaqueu ouve o seu nome na boca de Jesus. E o que eu gosto no texto é que a Bíblia diz que ele recebeu Jesus com júbilo, ou seja, ele recebeu Jesus com alegria. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Preste atenção numa coisa. Paulo, o apóstolo, ele disse: em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Irmãos, por que o apóstolo Paulo disse alegria? Por que aqui nesse texto Zaqueu recebeu Jesus com alegria? Por que a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força? Porque, irmãos, a alegria não é por algo que acontece do lado de fora, mas é por algo que acontece do lado de dentro. Você pode até achar graça de alguma coisa, você pode até sorrir, você pode até estar por um momento aí feliz, mas a alegria do Senhor é aquela que acontece no nosso interior. Zaqueu, ele compreendeu que o chamado que Jesus fez do seu nome, o oferecimento que Jesus fez para pousar na sua casa, não se tratava de um chamado qualquer, de uma palavra qualquer, mas era a palavra do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores sendo falada diante dele, debaixo daquela árvore, diante de milhares de pessoas. O Senhor estava dizendo: eu te conheço, eu quero estar com você, assim como você quer estar comigo. A questão da presença de Deus, igreja, é relacionamento. Você está num relacionamento sério com o Senhor Jesus. Você pode marcar na sua rede social hoje: estou num relacionamento sério com Jesus, e pode botar o endereço da primeira igreja do Evangelho Quadrangular aqui de Vitória. Pode marcar lá: eu estou num relacionamento sério com Jesus. Começou, irmão, um relacionamento sério. Antes era só um encontro, agora já entrou para dentro da casa, já começou a fazer parte da vida. Aleluia. Quando você se entrega para Jesus, você passa a ter uma vida com Jesus. Você passa a ter Jesus dentro da sua casa. Você passa a ter Jesus dentro do seu trabalho. Você passa a ter Jesus em todos os lugares da sua vida. Aqui está a obra poderosa de Deus. As pessoas ao redor, elas disseram assim, que ele entrara para ser hóspede de um homem pecador. As pessoas reclamavam, as pessoas murmuravam, as pessoas não aceitavam. E isso acontece, meus irmãos. Você não pode ser guiado pela reclamação. Você, irmã, não pode ser guiada pela reclamação das pessoas. Você não pode se deixar levar pelo que o povo está falando. Você não pode se deixar levar pelo que as pessoas estão dizendo. As pessoas estão falando assim: não era para Jesus estar na casa de Zaqueu. Mas, irmão, olha, não importa se era na cabeça das pessoas. O que importa é a obra que Ele está fazendo na sua vida. O que importa é a obra que Deus está fazendo na sua casa, na sua família. Muitos ao redor não vão compreender. Muitos ao redor não vão entender essa sua nova vida, esse seu novo momento, essa sua nova história. E aqui está o segredo de Zaqueu. Zaqueu, a Bíblia diz assim, que ele disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Olha, Zaqueu entendeu o seguinte: eu estou na presença do Santo dos Santos, eu estou na presença do Rei dos Reis, e ele teve algo que muitos que conhecem Jesus têm, é consciência de pecado. Irmão, preste atenção no que eu vou te explicar. Se você pensa assim: olha, pastor, eu não sou digno, eu sou uma pessoa que eu falho, eu sou um pecador, então você está perto de Jesus. Agora, se você for uma pessoa que diz assim: não, eu sou correto, eu não erro,
Eu sou perfeito. Eu já estou na igreja há 35 anos. Eu já estou na presença de Deus. Eu não tenho nenhum problema. Eu sou perfeito. Então você está longe de Jesus. Porque quanto mais perto de Jesus você está, mais pecador você se sente e mais você se volta para as coisas que são santas e para as coisas que são de Deus. Então, se você se vê como uma pessoa falha, como uma pessoa pecadora, dizendo assim: Senhor, a tua presença vai me melhorar. A tua presença, Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida. Tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda a melhorar, me ajuda a mudar, me ajuda a ter transformação. Então, sabe o que significa? Jesus está aí com você. Porque se você tem consciência de pecado, é porque é o Espírito Santo que está agindo na sua vida. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu vou dar um exemplo prático. Quando alguém faz alguma coisa errada na sua casa, a primeira pergunta que você fala assim: ó, quem foi que quebrou esse copo? Você não vai ouvir ninguém, um silêncio. Aí você pergunta de novo: quem deixou cair o copo e quebrou? Não aparece ninguém. Aí você fala: vou ter que abrir uma investigação para descobrir. Porque não é de primeira que as pessoas falam: fui eu. Aí você vai por eliminação até você chegar na pessoa. Aí no final você chegou nela e ela fala assim: eu deixei cair. Mas o que a pessoa pensa? Eu não vou falar nada, ninguém vai descobrir. Então essa pessoa é a pessoa que está longe de Jesus. Porque ela pensa que se ela não falar, se ela não se confessar diante de Jesus, se ela não mudar, ela não vai conseguir, porque ela não tem esse pensamento, ela não acha que ela está errada, ela acha que foi só uma coisa que ninguém precisa saber, foi só algo que aconteceu e deixa para lá. Só que quem está na presença de Jesus faz o que Zaqueu fez: muda de atitude, muda de comportamento e fala: agora eu não vou fazer mais isso, agora eu sei que eu fiz errado. E quem foi que deu um sermão em Zaqueu? Ninguém. O próprio Jesus falou: Zaqueu, eu quero que você vá lá e que você devolva o dinheiro. Não está no texto bíblico. Então quem foi que ministrou na vida de Zaqueu? Foi a presença de Deus. Irmão, se você está na presença de Deus, você já tem consciência. Você não precisa de ter um pastor para ficar lá te dando uma chicotada, para ficar te falando com você: e aí menino, e aí menina, olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Eu te digo, você já sabe o que você pode fazer e você já sabe o que você não pode fazer. O que falta para nós dizer: Senhor, a partir de agora eu só faço aquilo que te agrada, eu só faço aquilo que te honra. Eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva, eis aqui aquele que se entrega aos teus pés e diz: Senhor, usa-me conforme a tua vontade. Zaqueu, isso foi tudo rápido, tá? Tudo aqui nessa leitura foi rápido. E Jesus falou: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Então hoje veio salvação na minha vida, hoje veio salvação na tua vida, hoje veio salvação aqui na nossa igreja, hoje veio salvação lá na sua casa onde você mora, hoje veio salvação lá no seu ambiente de trabalho. Por quê? Porque Jesus está no meio de nós. E a nossa consciência, irmão, não é uma consciência de acusação, é uma consciência para dentro, para nós. Talvez você está vendo o erro de muitas pessoas. Talvez você está como aquelas pessoas do lado de fora, falando exatamente isso, murmurando e falando: Jesus não vai tomar uma providência, não? Jesus não vai resolver o problema de Zaqueu, não? Deixa eu falar uma coisa para você. Deixa Jesus resolver com a pessoa. Jesus pode resolver com a pessoa. Qual que é o nosso papel? É orar, falar: Senhor Jesus, está aqui a vida de Zaqueu. Só tu podes mudar Zaqueu. Só tu podes entrar na casa dele. Só tu podes passar uma noite na casa dele e transformar ele num novo homem. Assim como o Senhor me encontrou, assim como o Senhor me achou, acha Zaqueu, Senhor. Entra na vida de Zaqueu, Senhor. Entra na vida deste homem, desta mulher. O que você tem que fazer, irmão, é orar pelos seus, é colocar os seus na presença de Deus, é dizer: Senhor, faz a obra deste
neste homem, faz a obra nesta mulher. Só Deus pode fazer essa obra, irmão. Não vai ser pelo que eu estou falando aqui, não vai ser pelo que você está falando, mas vai ser pela obra de Deus. A presença de Jesus operou tudo isso, toda essa transformação. Mas nós, irmãos, podemos ter essa transformação na nossa vida. Nós podemos ver essa transformação acontecendo dentro da nossa casa. O que nós precisamos? Da consciência da presença de Jesus. Por quê? Deixa eu te explicar. Agora não vai dar mais para você falar assim: Jesus, espera um pouquinho, que eu vou fazer uma coisa que o Senhor não pode ir. Não pode acontecer isso. Porque aonde você for, Jesus está com você. Não vai dar mais para você se desvincular de Jesus. Mas você vai precisar abraçar Jesus. Você vai precisar ter consciência da presença dele. E a presença dele te muda. Lembra de você com seu pai, com sua mãe, com seus parentes? Qual era o seu comportamento diante de determinadas pessoas? E qual era o seu comportamento diante de outras pessoas? Lembra de você na escola? Quando chegava aquele professor, aquela professora brava, o comportamento da sala parecia uma outra sala. E quando chegava o professor bonzinho, a professora boazinha, mudava o comportamento. As mesmas pessoas têm um determinado comportamento no lugar e tem outro comportamento em outro lugar. Então, se a sua consciência for da presença de Jesus na sua vida, o teu comportamento vai ser o mesmo. Da mesma forma que você se comporta na igreja, você vai se comportar na sua casa, você vai se comportar no seu trabalho, você vai se comportar no ônibus, você vai se comportar no seu carro, em qualquer lugar. Por quê? Porque você tem consciência. Eu busquei a Jesus, mas Jesus já me conhecia. Ele que falou o meu nome antes de eu falar o dele. Ele que me chamou, ele que entrou na minha vida, ele que entrou na minha casa, ele que me transformou. Então eu estou com ele e ele está comigo. A casa de Zaqueu hoje é a minha vida, é a sua vida. A casa de Zaqueu hoje é o meu lar e o seu lar. A casa de Zaqueu hoje é a nossa igreja. Nós temos que ter essa consciência. Irmãos, muitas pessoas, elas têm consciência do pastor, elas têm consciência do líder, elas têm consciência do pai, da mãe. Olha, minha mãe chega às 19 horas. Então até 19 horas a gente pode, sabe, bagunçar, mas 19 horas não pode mais, porque ela chega. Muitos cristãos estão se comportando assim, achando que Jesus só chega às 19h30. Jesus, ele já está de pé desde antes de amanhecer o dia. Entendeu? Então assim, é uma coisa constante. E o que eu quero que você entenda é que Jesus está no meio de nós. E Jesus está com você. E essa consciência é que vai trazer a transformação. Não só do seu interior, mas da sua casa e das pessoas ao seu redor. Se você pode, coloque as duas mãos à altura do seu coração. Feche os seus olhos.